ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogado 2020, o canal que foi criado para poder ensinar a você contabilidade de maneira prática e objetiva. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente está na nossa 12ª aula do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Então hoje eu vou começar a tratar nessa aula sobre preços de transferência ou transfer price, né? Então essa é a parte 1 dessa matéria, dessa disciplina, que é um dos ajustes que a pessoa jurídica optante pelo lucro real é obrigada a fazer, é obrigada a observar. Então, o que é o preço de transferência ou transfer price, né, que foi criado em 1997 aqui no Brasil e passou a ser, tem que ser observado pelas empresas que fazem operações, né, de importação e exportação de produtos, né? Então, é um instrumento criado para controlar as receitas de exportação e os custos de importação nas operações entre empresas vinculadas. Depois a gente vai ver o que é empresa vinculada, situadas em diferentes jurisdições tributárias. Então, qualquer operação de importação ou exportação, né, ela vai estar sujeito, e se for efetuada com pessoa jurídica vinculada, pessoa vinculada, né, pode ser pessoa física também, ela será obrigada a observar as regras de preços de transferência. Ela foi criada pela Lei 9.430 de 1996 e o principal objetivo qual que é? Inibir a transferência de lucro para as empresas vinculadas no exterior através de operações de importação e exportação de bens e serviços, de direitos, além de pagamentos e recebimentos de juros entre empresas. Também pode ser aplicado para operações de empréstimo para poder limitar a questão da receita ou da despesa aí assumida com empréstimos no exterior. Então, qual que é o objetivo, gente? Evitar que nem na distribuição de expansão de lucros, que haja transferência de lucros entre a pessoa jurídica brasileira e a pessoa jurídica estrangeira. Exemplo, né? Quando eu faço uma importação, o que acontece? Se eu não houver esse controle, eu faço uma operação, por exemplo, com a minha matriz no exterior, e faço por qualquer valor, ou seja, eu posso de repente colocar um custo muito grande, o que vai acontecer? A pessoa jurídica brasileira vai reconhecer uma despesa aqui no Brasil, despesa essa que seria dedutível, porque seria uma importação de produtos, ela vai revender aqui no Brasil, cujo custo é alto, e onde ficou o lucro? Não ficou no Brasil, o lucro ficou na pessoa jurídica estrangeira, porque ela comprou, produziu aquele valor por um custo menor, vendeu por um custo maior para a pessoa jurídica brasileira e apurou o lucro lá fora, o lucro acabou ficando lá fora. E isso também se aplica o quê? Para receita de exportação também. Vamos imaginar, né? Se eu faço, né, eu só não estabeleço um preço mínimo de receita de exportação, no preço de venda, o que vai acontecer? Se eu vendo por um valor muito pequeno, o que vai acontecer? Ou com pequena margem de lucro, a pessoa jurídica brasileira deixa de reconhecer um ganho, deixa de reconhecer a renda, o acréscimo patrimonial, deixa de pagar imposto de renda, deixa de pagar PIS/COFINS, por exemplo, né? Apesar que a receita de exportação é isenta de PIS/COFINS. E o que vai acontecer? Como essa mercadoria chegou a um custo baixo lá no exterior, o lucro fica lá fora, porque essa pessoa jurídica estrangeira vai reconhecer essa mercadoria, né, esse bem, por um valor menor e vai vender por um valor maior. Então, o que vai acontecer? O ganho da operação acabou sendo gerado lá fora. Vamos imaginar que eu crio uma trade num país de tributação favorecida, um paraíso fiscal, por exemplo. Como lá não se tributa a renda, não tem tributação da renda, então esse ganho não é tributado. Então, para evitar justamente esse tipo de operação, né, e onde haveria uma transferência indireta de lucro entre a pessoa jurídica brasileira e a sua pessoa jurídica estrangeira, seja ela controladora, controlada, coligada, ou qualquer relação que eu tiver com essa pessoa jurídica estrangeira, é que se criou essa figura do preço de transferência aqui no Brasil. Então, qual que é o objetivo da legislação? Regularizar preços mínimos para exportação e preços máximos para exportação de bens, direitos e deveres. Ou seja, eu limito o valor da despesa e estabeleça um preço mínimo da receita, de sorte a que o Brasil não fique prejudicado e não haja uma evasão de carga tributária nessas operações entre pessoas vinculadas. Tá? Ela é vigente desde 1º de janeiro de 1997 e ela se aplica às importações e exportações de bens, direitos e serviços com partes relacionadas, que seriam as pessoas vinculadas. Depois a gente vai ver nessa aula quem que são as pessoas vinculadas.
Também se aplica a transações realizadas com país de tributação favorecida, ou seja, aquelas que tributam renda alíquota inferior a 20%, ou que opõem sigilos às informações. Então, aqueles países que não compartilham informações também é considerado país de tributação favorecida, portanto, ele, se você fizer qualquer operação com esse país, você é obrigado a observar as regras do preço de transferência. E também dos juros não realizados ou de empréstimos não registrados no Banco Central do Brasil. Hoje é muito difícil com esse tipo de operação, porque as operações acabam sendo declaradas no Banco Central do Brasil, mas se houver algum tipo de operação e esses juros têm uma limitação de dedutibilidade, né, que a lei assim estabelece. Então, no nosso caso do Brasil, ele é um pouco diferente de alguns preços de transferência de outros países, que nesse país se aplica sobre lucro, aqui no Brasil é sobre preço, né, sobre custo, portanto é o que acaba acontecendo e vigorando e foi introduzido pela Lei 9.430, e ele estabelece margens máximas e mínimas para as operações de máximas para importações e mínimas para as exportações, expressamente fixadas na legislação. Então, a legislação que estabelece a margem de lucro, estabelece o método, qual é o critério que você tem que utilizar. Tá? Então, preço de transferências vai ser aplicado nas importações e exportações praticadas entre pessoas vinculadas. A gente vai ver o que é pessoa vinculada. Então, eu vou estabelecer preços máximos de importação, visando o que? Limitar a dedutibilidade da despesa. Professor, mas se eu fizer por um valor superior ao que estabelece a regra do preço de transferência para importação, o que vai acontecer? A diferença tem que ser adicionada para a base de cálculo do imposto de renda. No caso da receita, se eu vender por um preço menor do que o critério estabelecido para exportações, então essa diferença que eu deixei de reconhecer como receita, eu tenho que adicionar para a base de cálculo do imposto de renda e também para a contribuição social sobre lucro. Então, o preço de transferência se aplica tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social sobre lucro. Tá? E agora, o que a lei estabelece? Eu vou aplicar a regra do preço de transferência para quem? Para qualquer operação que fizer com pessoa vinculada. Então, o que é a pessoa vinculada? A lei estabelece o rol de pessoas que são consideradas vinculadas. Então, por exemplo, a minha matriz no exterior. Então, se eu fizer uma operação de importação ou exportação com a minha matriz no exterior, é uma operação com empresa vinculada, portanto, eu sou obrigado a obedecer às regras de apuração do preço de transferência. Se eu fizer também a operação com uma filial minha ou uma sucursal minha no exterior, também eu sou obrigado a observar o preço de transferência. Terceiro, pessoa física ou jurídica no exterior que é controladora ou coligada minha, também sou obrigado a observar as regras de preço de transferência. Então, se eu fizer operações de importações e exportações com essas pessoas, físicas ou jurídicas, sou obrigado a obedecer às regras de preço de transferência. Quem mais? Pessoa jurídica no exterior, que é minha coligada ou controlada minha. Então, eu tenho lá o controle dela, eu tenho participação de coligação. Então, né, eu também sou obrigado, se eu fizer operação com elas, observar as regras de preço de transferência. Pessoa jurídica no exterior com controle societário comum. Então, controle indireto também. Então, vamos imaginar, tem duas pessoas jurídicas, né, que são controladas indiretamente por uma pessoa jurídica. Então, se eu fizer a operação entre elas, houver esse vínculo societário, eu sou obrigado a observar as regras de preço de transferência. Também se aplica para a pessoa física ou jurídica associada à pessoa jurídica no Brasil em condomínio e consórcio. Também vou aplicar as regras de preço de transferência. Aqui mais. Pessoa física ou jurídica no exterior que, em conjunto com a pessoa jurídica brasileira, seja controlada de outra no exterior. Controle indireto. Então, também sou obrigado a observar as regras de preço de transferência. E também pessoa física no exterior, parente ou afim até terceiro grau de diretor, sócio, acionista, controlador de companhia brasileira. Então, o que ele estabelece também? Mesmo que você faça operação, né, e criou lá uma sociedade que tem lá como controle seu primo, seu tio, seu sogro, sua sogra, né, sua esposa, ou, né, tentando escapar do estabelecimento de vinculação, né, nas operações, a lei estabelece esse critério que acaba pegando, né, inclusive esses tipos de relações de parentesco. Então, não tem como, a lei acaba estabelecendo, se você fizer, você é obrigado a observar as regras de preço de transferência, tanto para as importações de produto, quanto para as exportações de produto. Né? Também é considerada pessoa jurídica vinculada
né? A pessoa física ou jurídica no exterior da qual a pessoa jurídica brasileira seja agente, distribuidor ou concessionário exclusivo de seus bens, direitos ou serviços, tá? Isso também é considerado como pessoa jurídica, como pessoa vinculada. Portanto, se eu fizer a operação com essa pessoa física ou pessoa jurídica, eu sou obrigado a obedecer as regras de preço de transferência. E também eu vou aplicar, né, as regras de preço de transferência se eu fizer operações com países de tributação favorecida. Então, o que são países de tributação favorecida? Aquelas que tributem a renda inferior a 20%, que seria o exemplo de paraíso fiscal. Então, se eu fizer uma operação com qualquer país que tenha uma tributação inferior a 20%, né, eu também sou obrigado a aplicar e observar as regras de preço de transferência. Portanto, eu tenho que observar um preço mínimo de exportação e um preço máximo de exportação, tá? Então, gente, é isso que eu queria falar na aula de hoje. É uma introdução, né, na matéria preço de transferência, que ela serve como para evitar a transferência indireta de lucros de um país para o outro, do Brasil para o exterior, de maneira que haja uma evasão de carga tributária aqui no Brasil. Por isso que ele estabelece um preço máximo de importação. Portanto, a despesa ela é limitada ao valor, né? Então, se eu aplicar os métodos lá, vai chegar-se no valor. Portanto, esse é o valor mínimo que eu tenho que reconhecer, máximo que eu posso reconhecer como despesa dedutível. E no caso da exportação, ao contrário, ele estabelece um valor mínimo de receita, porque se eu não fizer isso, eu deixo de reconhecer uma receita no Brasil, deixo de pagar imposto no Brasil, consequentemente há uma evasão de carga tributária, e se aplica quando eu faço operações com empresas, pessoas físicas ou jurídicas vinculadas, e também se eu fizer operações com países com tributação favorecida, aqueles que têm uma tributação inferior a 20%. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E se gostou, subscreve, dá o seu like, compartilha, e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.